Evangelho de Jesus, segundo escreveu evangelista João, capítulo de número 19, e o verso de número 30. Os amados encontraram, queiram confirmar, dizendo amém. Amém. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em algumas traduções, tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Apenas este versículo, vamos recapitular. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Em algumas tradições, tetelestai. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Amém? Levante a mão, a Bíblia para o céu e diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Vamos fazer apenas um instante de oração e peça a Deus para falar com você. Começa todos dando glória, glória, glória. Ore com fé, abre a boca, aumenta a voz, dando glória, glória, glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora, meu Deus, gloriosa de oração, nós nos encontramos diante a tua palavra. E esta multidão não veio aqui, Senhor, por minha causa ou por alguma outra causa, senão por causa do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que utilize a minha vida, a minha fraca pessoa, porque os teus filhos estão desejosos, assim como eu, de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e ser ministrado, Senhor, nesta tarde. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade em tocar em nossas vidas, que o teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Deus, aqui em nosso meio. Se alguém entrou aqui enfermo, que o teu Espírito tenha liberdade em curar. Se alguém entrou aqui, meu Pai, com uma família destruída, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de reconstruir, e que a sua palavra encontre espaço em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aos que têm razões para ser gratos a Deus, ao assentar-se, aplauda Ele dando glória a Deus o mais forte que você puder. Mas não é para mim, é para Ele. Bata a palma e dá glória. Isso, tá bonito, os homens da glória e as mulheres, aleluia. Mas vamos lá, glorifique a majestade santa, adore o Senhor. Amados, sempre houve no coração de Deus um desejo de se relacionar com o homem. E quando Deus, Ele apresentou lá no livro do Êxodo, na construção do tabernáculo, Ele deu a Moisés a planta, o tamanho, a forma de como deveria ser o local aonde as pessoas iriam adorar a Deus. Aquele lugar era um lugar aonde reuniam-se exclusivamente para relacionar com Deus. Sempre foi interesse de Deus relacionar-se com o homem. Desde a sua criação no jardim do Éden, o texto de Gênesis diz que o Senhor, Ele descia na viração do dia para falar e conversar com Adão. Ele falava com Adão. Agora com Moisés, Ele deu a Moisés a planta do ambiente que deveria ser construído, aonde o homem iria para o adorá-lo, aonde o homem estaria indo para relacionar com Ele. Este foi o lugar. Mas para Adão, Deus disse algo: Adão, se você pecar,
certamente você morrerá. E nós sabemos, como leitores e amantes da Bíblia Sagrada, que o salário do pecado é a morte. Então, logo que alguém peca, este alguém morre pelos próprios pecados. E agora, o pecado entra na humanidade a partir de Adão. Como o pecado entrou e o salário do pecado é a morte, havia a necessidade de que alguém morresse. E os sacrifícios transitórios que eram feitos dentro do santuário pelos sacerdotes, pecados eram perdoados, mas apenas de um homem exclusivamente por cada sacrifício. E o interesse de Deus não era que apenas um homem recebesse o perdão, não era que apenas um homem tivesse acesso à justificação. O interesse de Deus era que a humanidade inteira tivesse a oportunidade de adentrar e agariar estes benefícios que a graça nos promove. E então um plano é executado. Qual plano? Nós precisamos enviar alguém para substituir o homem e pagar a dívida. Lá no céu, Jesus, ele disse: envia-me. E o texto bíblico disse que ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, ele aniquilou-se da sua forma e veio na terra morrer como homem. E o objetivo de Jesus na cruz do Calvário não era outro senão fazer aquilo que o propósito dele estava estabelecido para que fizesse. E qual era? Eu descerei e eu pagarei a dívida. Eu descerei e eu pagarei a conta de pecado que o homem adquiriu. Jesus vem. E agora que Jesus veio, você sabe da história. Ele vai nascer em uma estrebaria. Ele vai nascer em Nazaré. E agora que ele nasce, aos 33 anos, inicia o seu ministério. E ao iniciar o seu ministério, grandes prodígios ele fez. Ao iniciar o seu ministério, grandes maravilhas ele fez. Mas chegou o momento em que se fazia necessário ele cumprir o propósito para qual ele havia vindo aqui na terra. Ele vai ser traído. E agora que ele é traído, ele é levado para a cruz. E o processo da sua crucificação é algo muito doloroso. Ele vai carregar uma cruz pesada. Ele vai ser chicoteado pelos romanos. Ele vai ser humilhado publicamente pelos soldados. Ele vai também ser pendurado na cruz do Calvário entre dois ladrões, um da direita e o outro da esquerda. E nesta cruz eles vão colocar nele uma coroa de espinhos. E ali na cruz há quem possa imaginar que Jesus estava passando a maior vergonha da tua vida. Ali na cruz há quem possa imaginar que Jesus está sendo ridicularizado publicamente. Mas quando ele está na cruz, ele não está sendo ridicularizado, ele não está sendo menosprezado. Ele está cumprindo o propósito dele, para que eu e você, hoje neste domingo, estivéssemos aqui, tendo a oportunidade de glorificar a ele. Por isso que ele estava naquela cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário,
ele não vai dar uma palavra. Lá na cruz do Calvário, ele não vai fazer sequer uma reclamação. Ele está sofrendo, ele foi pregado em uma cruz, ele não deve absolutamente nada, ele é santo. Eu e você é quem deveríamos estar naquela cruz, mas ele decidiu justificar a tua igreja, assumindo o nosso lugar para nos declarar inocente. Lá na cruz do Calvário, Jesus, ele vai sentir sede, e agora que ele sente sede, ele vai pedir água. E ao invés de darem água a ele, o texto do Evangelho de João, capítulo 19, diz que embebedaram um isopor, ou espécie de uma esponja, e deram a ele de beber vinagre ao invés de água. Eu acredito que seguramente havia uma expectativa de arrancar dos lábios de Jesus uma palavra de reclamação, uma palavra de questionamento, mas ele não reclama, ele não toma o vinagre. E alguns minutos depois de oferecerem vinagre para ele, ele vai dizer esta expressão: está consumado. Em grego ele disse tetelestai. E o que isso significa, pastor? Isto significa que ele veio aqui para cumprir um propósito, para pagar um preço pela humanidade. E quando ele dá esse brado na cruz do Calvário, tetelestai, ele automaticamente está dizendo: pronto, acabou, o preço foi pago. Aqueles que estavam presos nas amarras do pecado, aqueles que estavam acorrentados nas amarras do pecado, eu estou declarando inocente e estou quebrando todas as correntes aqui nesta hora. Eu gostaria que você levantasse a mão direita para o céu. Você que pode, levante a mão esquerda também. Segura as duas mãos levantadas e não baixa. No início deste culto, o pastor Kleber, ele deu alguns dados aqui de porcentagem de investimento que o diabo está fazendo para destruir as famílias. Mas esta palavra é poderosa, e o Senhor está dizendo: a sua família já está livre por causa do sacrifício feito na cruz do Calvário. A tua casa já está livre pelo sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Quem pode abrir a boca e glorificar a Jesus por este sacrifício, glorifique-o aqui nesta tarde. O preço foi pago. E aqui é um brado que Jesus vai dar. O brado que ele vai dar dizendo: tetelestai, está consumado, a dívida foi paga. Este brado é um brado tão retumbante, e este brado é maior que todos os brados dados na história da civilização humana. No nosso país, o feriado cívico mais respeitado da nação brasileira é o 7 de setembro, porque em 7 de setembro de 1822, Pedro Álvares Cabral, ele disse independência ou morte, declarando a independência do Brasil. Com relação a Portugal, nos tornamos independentes, mas não melhorou tanta coisa assim. Quando você vai ver os políticos, diversos deles estão dando gritos, estão dando brado, dizendo: eu vou acabar com a fome, eu vou acabar com a miséria. Mas os discursos deles são vazios, são discursos, são brados apenas para inflamar multidões e não resolver nada. Não dá para se comparar com o brado que Jesus deu. Em português 2 palavras, em grego apenas uma, em inglês 3. Quando ele disse está consumado, ele não apenas está dando um brado para
para inflamar a multidão. Não, Ele está dando um brado, e toda a humanidade que quiser, a partir deste brado, ela pode ser livre. Este brado perdoa pecados, este brado restaura a vida, este brado levanta o caído, este brado faz o que ninguém pode fazer. O preço foi pago. Como, pois, então, se o preço foi pago, você ainda está sofrendo na escravidão do pecado? Ele já pagou a dívida, Ele já pagou a cédula que havia contra você, Ele já pagou a conta. Você é livre agora, você agora tem liberdade nele. É por isso que nesta tarde eu estou proferindo esta palavra com tamanha autoridade, com convicção e sem medo nenhum de errar. Se existe alguma coisa prendendo a tua família, vai ser destruído aqui hoje pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se existe alguma corrente prendendo a tua casa, vai ser desfeito aqui nesta tarde pelo poder do nome de Jesus Cristo. Se existe alguma coisa que está amarrando você, travando você, a palavra de Deus, que é a maior autoridade, está dizendo para você: o preço já foi pago na cruz do Calvário. Você é livre para celebrar, você é livre para adorar. Quem pode levantar a mão e dar esse brado de glória? Ele está no Calvário, e agora que ele diz está consumado, há um desespero gigante em quem desejava colocá-lo ali naquela cruz, porque esta fala, está consumado, o preço foi pago, era usada comumente naquela região pelos comerciantes. E quando alguém contraía uma dívida, ia saldar esta dívida, esta era a expressão comum utilizada: a dívida foi paga, está consumado, tetelestai. Então, quando Jesus Cristo na cruz do Calvário dá este brado, Ele está exclusivamente, este brado, recuando a 2000 anos depois, vencendo a barreira do tempo, chegando em 2022 aqui em São Paulo. E este brado está dizendo para essa multidão aqui presente: o preço foi pago, nenhuma condenação há, como diz o apóstolo Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Levanta a tua mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu. Sendo sabedor que o preço foi pago, sendo sabedor que foi consumado na cruz do Calvário, eu queria encorajar você aqui hoje à tarde a não temer, a não ficar abismado, a não ficar aterrorizado com o que pode estar tentando prender a tua vida. Há muitos que estão aqui, que estão vivendo desesperos tamanhos, exclusivamente por não entender que o preço foi pago no Calvário. E a maior arma e batalha espiritual não se dá com faca, mas a arma que o diabo tem é o que a Bíblia Sagrada diz, que ele nos acusa perante o Pai de dia e de noite. E ele vai ficar acusando. E eu sei que alguns dos irmãos que me ouvem nesta tarde, é possível que até agora neste culto você não teve ânimo de celebrar, você não teve ânimo de adorar,
porque existe uma pressão do inferno te acusando e te dizendo: você pecou, Deus não vai receber a sua adoração. Você errou, não adianta vir para a igreja para adorá-lo, porque Ele não vai te ouvir. Você está fazendo isso de errado. Talvez você me ouvindo agora está sofrendo acusações deste nível, mas esta palavra é para encorajar você e destravar a tua vida, para você ter ânimo para celebrar. A sua dívida já foi paga lá na cruz do Calvário. Não pode ter acusações mais sobre você. Não pode ter acusações sobre a tua vida. E partindo do princípio que as Sagradas Escrituras diz que o nosso adversário, ele nos acusa de dia e de noite, nós por vezes cedemos às acusações que ele faz e nos desesperamos. Nós por vezes cedemos às acusações que ele faz e ficamos frustrados, e nos esquecemos deste brado que foi dado na cruz do Calvário. Este foi o brado que trouxe a libertação da humanidade. Este foi o brado que trouxe a transformação e mudou o curso da história. Este foi o brado que trouxe verdadeiramente sentido para as nossas vidas. Este foi o brado que modificou a nossa forma de agir. Antes agíamos como escravos do pecado, antes agíamos como escravos do medo, antes agíamos sendo escravizados pelas acusações malignas. Mas a partir deste entendimento, o inferno, ele tem que entender que você faz parte do grupo que foi inserido a partir deste brado, que nenhuma condenação há sobre a tua vida, para a glória do Deus de Israel. Ali na cruz do Calvário foi feito, está feito e nunca mais será desfeito. Quantas pessoas que estão aqui, que você está há anos lutando com um parente seu nas drogas? Quantas pessoas que estão aqui, que você está há anos lutando com algo que está prendendo a tua família e não te deixa avançar? Quantas pessoas que estão aqui, ministerialmente você está travado, você não anda, você não decola? Quantas pessoas que estão aqui, que eles não conseguem sair do mesmo lugar, entra ano, passa ano, estão paralisados exatamente no mesmo lugar? Mas essa é a tarde que o Senhor está dizendo: na tua família os casamentos não vão ser desfeitos, na tua família ninguém vai morrer na droga, na tua família ninguém vai morrer na prostituição. O sangue de Jesus resgatará a tua casa, o sangue de Jesus resgatará a tua família para sempre. Mas se você acredita mesmo no poder deste brado, glorifica mais forte, glorifica mais alto, porque foi este brado que nos deu a liberdade. Um brado que a terra inteira reconheceu, um brado que o sol se escondeu, um brado que a natureza reconheceu. Aí está alguém inocente entregando-se na cruz do Calvário. E ele se entregou porque por minha vida. Ele se entregou porque por tua vida. Ele se entregou porque por causa desta multidão que está aqui. Ele se entregou porque ele tinha um propósito. E o propósito era: eu morrerei para dar-lhes a liberdade, não serão mais escravos do pecado. Então, a partir disso, os vícios não podem mais dominar a tua casa. A partir disso,
O divórcio não pode dominar mais a tua família. A partir disso, as decepções, as aflições desta vida não podem mais dominar-te, porque alguém deu um brado e este brado incluiu a você o direito de se beneficiar deste brado. Lá na cruz do Calvário, tetelestai, o preço foi pago, está consumado. A cédula de pecado que estava contra nós, ela foi rasgada, pregada na cruz do Calvário, e nós não temos dívidas a ser paga. Nós somos livres da dívida de pecado que era imputada a nós. Quantos de nós sofremos por não compreender? Quantos de nós estamos aprisionados por não reconhecer? O que, pastor? O poder do sacrifício de Jesus no Calvário. Quantos de nós estamos sofrendo com o pecado porque ainda não conseguimos compreender e usufruir de todos os benefícios que este sangue nos traz? Este foi o maior brado da história. Este foi o maior brado que mudou o curso das nossas vidas. Este foi o brado que fez com que as amarras de pecado que nos prendia fossem todas desfeitas. E esse mesmo Jesus que deu este brado há mais de 2000 anos atrás, Ele está aqui nesta tarde dando um brado, dizendo para você: eu posso fazer salvação e dar vida eterna para toda a tua casa. Eu posso fazer salvação e dar vida eterna para toda a tua família. Eu posso fazer salvação e dar vida eterna para todos os teus. Mas você precisa reconhecer o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Você precisa reconhecer esse brado que foi dado lá na cruz do Calvário. Este brado foi dado, e quando este brado foi dado, todos nós tivemos acesso agora de estar perante Deus e diante do Pai. Este brado foi dado e todos nós agora temos livre acesso. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Eu vou dizer mais uma vez: você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, a igreja é de Deus. Quem pode glorificar a esse Deus que é Pai? Quem pode exaltar a esse Deus que é amor? Quem pode adorá-lo? Você é filho de Deus. Você pode estar vivendo como escravo, mas a dívida já foi paga. Você pode não estar usufruindo de tudo que um filho pode usufruir, mas o preço já foi pago na cruz do Calvário. O brado foi dado. E o Senhor Jesus, nesta tarde, Ele está falando com alguns filhos que estão vivendo como escravo. Você é filho. Você tem direito de ser livre. Você tem direito de desfrutar de tudo aquilo que eu conquistei na cruz do Calvário para você. A opção é sua. É você quem define se vai querer usufruir ou não. É você quem define se vai querer aceitar os benefícios ou não. É você que decide se vai querer apossar-se desta porta da graça que se abriu ou não. Você, se quiser continuar sofrendo, pode continuar. Mas se você quiser cessar o sofrimento, reconheça o sacrifício que Ele fez no Calvário. Entrega a tua vida a Ele hoje e desfrute de tudo que Ele conquistou no Calvário para a nossa vida.
E eu gostaria de fazer um convite a algumas pessoas que estão aqui, que você talvez está vivendo como escravo, mas esta palavra foi um despertar para você entender que você de fato é filho, e você deseja deixar de ser escravizado pelo medo, deixar de ser escravizado pelo pecado, e você quer ser livre, fazendo jus a este brado que foi dado no Calvário, e você quer verdadeiramente ser livre, viver como filho, e deseja se entregar a Ele aqui nesta tarde. Se tiver alguém, eu quero que você levante a tua mão e venha aqui diante deste altar, porque nós vamos orar por você, e nós vamos ministrar que hoje começa os melhores dias da tua vida pelo poder do nome de Jesus. Alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, o brado que foi dado na cruz do Calvário foi por sua causa, foi por minha causa. E para você não viver na escravidão do medo, para você não viver na escravidão do pecado, você precisa entregar-se a Jesus, porque somente Ele pode mudar a tua história, somente Ele pode mudar o teu viver, somente Ele pode apagar os seus pecados, somente Ele pode escrever uma nova história para você. Aonde está a primeira pessoa? Eu gostaria que você levantasse a tua mão e viesse aqui diante do altar. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor. Vem aqui na frente, você que quer entregar, pode vir aqui. Já tem algumas pessoas vindo, já tem a segunda pessoa vindo. Glória a Deus. Ele está aqui para promover salvação. Cantora Cristina Santana, dá para cantar se você olhar para Cristo. Glória a Deus. Cadê você? Jesus está te chamando. Oh, aleluia. O brado que foi dado há 2000 anos no Calvário foi por sua causa. O brado que foi dado há 2000 anos no Calvário foi por você. Ele marcou este encontro aqui hoje só por tua causa. E a porta da graça pode fechar a qualquer momento, mas esta é uma tarde oportuna, esta é uma tarde de salvação, que Ele está dizendo: venha, eu quero mudar a tua história, venha. O brado que eu dei na cruz do Calvário foi por você. Já tem muitas vidas aqui, e era para você estar dando pelo menos glória a Deus aí nesta cadeira. Oh glória, é tarde de salvação.